Shalom, irmãos. Vamos então dar uma olhadinha na Parashá Tetzaveh, né? Mas antes disso nós vamos orar ao Eterno. Pai, nós queremos antes de orar, avisar a vocês que Leomar pediu que ele já está recebendo a listagem para a peça dos convidados de vocês e de vocês. Quem vai participar, quantos convidados você vai trazer, porque a cozinha precisa desse número para fazer a refeição, tá bom? Então, vocês não se esqueçam disso. Pai, nós queremos te louvar e queremos te bendizer por esta manhã, quando nós estamos na tua casa, nesse dia bem quente. Mas, Pai, seja quente a tua palavra no nosso coração como fogo, removendo tudo aquilo que nós insistimos em permanecer no nosso coração com aquilo que te desagrada. Fala-nos profundamente nesta manhã, toma aqui o teu lugar, reina soberano nesta casa e na nossa vida e na vida daqueles que estão conosco pela internet. Deles a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, como tens dado a cada um de nós. É o que nós te pedimos nesta manhã linda de Shabat, em nome de Yeshua, o Mashiach. A Parashá Tetzaveh se encontra, como vocês já viram, no Êxodo, no capítulo 27, a partir do versículo 20, não é? É a Parashá Tetzaveh. Ali nós vamos encontrar na Parashá Tetzaveh o que significa Tetzaveh? Ordena, não é? Mas o que significa ordena em português? Nós temos que aprender a olhar essas coisas diferentemente do significado no hebraico. Ordena em português significa arrumar, colocar em ordem, determinar alguma coisa. No hebraico, ordene, o verbo é shapat, que significa pôr sobre o fogo. Pôr sobre o fogo. É totalmente diferente do significado em português, não é? Pôr sobre o fogo. Um dos significados de ordene. Então, você vai ver aqui que para ordenar e estabelecer, Isaías vai dizer assim, vai lá comigo. Isaías, capítulo 26. Pôr sobre o fogo, você já sabe que nós precisamos colocar sobre o altar, né? Você já sabe, ele que tem fogo, não é? Capítulo 26 do livro de Isaías. Vira esse ventiladorzinho para vocês, fazendo favor. Isso, eu fico feliz. O versículo 11 do capítulo 26 do profeta Isaías. Olha só. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vem a tua mão exaltada, gloriosa, majestosa, para abençoar, para arrumar, para colocar em ordem as coisas. Velaão, porém, aí não dá. Velaão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. O fogo reservado para os teus adversários os devorará. Porque eles não foram colocados sobre o fogo, o adversário. Nós precisamos ser colocados sobre o fogo. É reservado aos adversários. Que fogo? Do Eterno. Eterno, tu nos darás a paz, tu fizestes para nós todas as nossas obras. Ó Eterno, nosso Elohim. Outros senhores têm tido domínio sobre nós. Reinam no lugar de Adonai. Outros senhores, outros deuses, reinam sobre nós. Mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Tu os castigastes e destruístes e apagastes toda a sua memória. Tu, ó Eterno, aumentaste o povo e te fizestes glorioso. Tu alargastes os confins da nação. Senhor, Eterno, na angústia te buscaram.
vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. Assim é pôr fogo sobre. Isaías, além de dizer que o fogo está reservado para os adversários, mas também para mim e para você. É pôr sobre o fogo. Vamos ver isso mais claro em Ezequiel capítulo 24. Ezequiel capítulo 24? É 24 mesmo. Do versículo 10 ao versículo 14. Do versículo 10, é o versículo 3, olha aí. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: assim diz o Eterno Elohim: põe a panela ao lume, ponha-na e deita-lhe água. Põe a panela sobre o fogo. Agora vai lá no versículo 10. Amontou a lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça e brilhe o seu cobre. O que o cobre simboliza? A natureza bruta do homem. Que brilhe, que apareça a natureza bruta, grosseira, nossa. Fundam-se as suas impurezas e se consuma a sua ferrugem. Foram vãos todos os esforços. Não saiu dela a sua muita ferrugem, nem mesmo pelo fogo. Não saiu da panela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Olha só. Olha aqui. Na tua imundícia está a luxúria, pois eu quis purificar-te e tu não purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Eu, o Eterno, disse: será assim o que farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Eterno Elohim. Quem vai julgar você e a mim? Os próprios deuses, os quais nós servimos e não permitimos que o fogo venha e consuma os ídolos que estão no nosso coração. É pôr sobre o lume ou pôr sobre o fogo. Tetsavé também é tishal, ordene, é um preceito. O contexto aqui de preceito de Tetsavé se encontra em Isaías 28. Vamos lá, que você vai entender muito bem. Isaías capítulo 28. Então, nós temos o primeiro conceito, que é pôr sobre o fogo. O segundo é ordenar o preceito, que Isaías vai fazer isso aqui, muito bem, no capítulo 28. Obrigada, gente, por tirar o ventilador aqui para me atrapalhar. 28, do versículo 10 ao versículo 13. Aqui está acontecendo algo, um contexto que é claro a respeito de ordene. As pessoas estão aqui ridicularizando Isaías. Presta atenção. Olha aqui, versículo 10. Por quê? É preceito sobre preceito, Tetsavé. Regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Eu não quero disciplina e nem quero ficar sobre regra aqui, preceito ali. Olha só. Pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha, Elohim falará a esse povo. Olha o versículo 13. Assim, pois, a palavra do Eterno lhe será preceito sobre preceito. O profeta vai responder. Regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caem para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Aí ele diz: portanto, ouvi a palavra do Eterno, homens escarnecedores. Você sabe muito bem que de Elohim não se escarnece. Você sabe disso. Isaías aqui está passando por uma mensagem que ele foi ridicularizado por causa de Tetsavé, ordene, por causa das regras estabelecidas que o povo não quer ouvir, dizendo que era um palavrório sem muito nexo ou importância.
Assim diziam da palavra de Isaías. Isso é ter de saber. O profeta Isaías ordena então, olha ali, você viu no versículo 10, porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco ali, um pouco aqui. O profeta vai ordenar então que esse palavrório que ele havia falado será o padrão pela qual o povo será julgado. Olha aqui, olha o versículo 13. Esse palavrório que o povo estava acusando Isaías, isso é ter de saber. É pelo mesmo palavrório que eles estão criticando e ridicularizando que você será julgado, diz o profeta. Olha aqui. Então, ter de saber aqui baseia-se numa ordenança de julgamento. Olha o versículo 13. Assim, pois, a palavra do Eterno lhes será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Pela sua própria incredulidade, pela sua própria malícia, pela sua própria inadvertência, pela sua própria falta de cuidado e de respeito. É isso que está dizendo ter de saber. Ter de saber como preceito no hebraico é uma ordem de Elohim dada a Josué. Elohim dá ordens e dá preceitos. Ele fala para Josué no capítulo 11. Vai lá comigo. Olha lá. Josué, capítulo 11, versículo 9. Estou bem devagarzinho. Josué, capítulo 11, versículo 9. Olha aqui o que diz o Eterno. É a mesma coisa que agora pela manhã nós lemos Deuteronômio, capítulo 17, sobre Amaleque. Aquilo é ter de saber, é uma ordem. É uma ordem dada por Elohim. O Ulisses falou, Saul descumpriu ter de saber a ordem, ele vai perder o seu reinado. Olha o versículo 9. Fez-lhe Josué como o Eterno lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, ele cortou os nervos ou o tendão. Ele foi amputar, então, os cavalos, seus cavalos, jarretou, seus carros queimou no fogo. E nesse mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor e feriu ao fio da espada e ao seu rei. Azor dantes era a cabeça de todos estes reinos semíticos. Então, Josué aqui está numa guerra espiritual. Ele poderia dizer, eu não vou. Mas ele não vai brincar com uma ordem, um preceito de Adonai. É isso aí. Isso é ter de saber. Quando Ezequias dá ordem a respeito das ofertas, após a purificação do templo, é a mesma coisa. A voz do rei naquele momento, do rei Ezequias, era ter de saber. Que ele vai dizer, purifica agora o altar, limpa todo o altar. Acho que é isso aí que está em 2 Crônicas 29 e 24. Ter de saber, ordene, vamos lá, está na nossa paraxá. Capítulo 27 do livro do Êxodo, versículo 20 e 21. E tu ordenarás, é ter de saber, aos filhos de Israel que tragam para ti azeite de oliva depurada, triturada, para manter a lâmpada, para fazer subir a lâmpada permanente. Essa lâmpada não se apagaria, seria permanente acesa diante de Adonai. Então, temos aqui uma ocasião de reafirmar que ter de saber, ordene, o verbo no hebraico chapat, que significa pôr sobre o fogo, manter a lâmpada acesa é pôr-se sobre o fogo, que deve queimar o quê? Permanentemente diante de Adonai. No versículo 21, na tenda do encontro, na extremidade do anteparo que está sobre o testemunho, Arão e seus filhos a preparação do anoitecer, a prepararão, do anoitecer até amanhã.
diante de Adonai, regra em perenidade para seus ciclos dos filhos de Israel. Vamos conferir esta ordem dada a pessoas capazes de pôr sobre o fogo as suas próprias vidas. Você e eu não podemos temer de nos colocar sobre o fogo, sobre o altar. Vai aí na frente, Êxodo 35, ver isso comigo. A partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Olha o que a Torá está falando aqui, ó. 35, versículo 10. Todos os hábeis estão na sua tradução. Venham todos os hábeis, venham todos os sábios. É melhor, de coração dentre vós, que venham e façam tudo o que Adonai ordenou. Isso é ter de saber. Tudo que Adonai ordenou. Esses versículos interrompem o relato aqui. Aqui você vai ver que eles interrompem o relato do coração gratificador, das ofertas voluntárias, para entrar com Tetzaveh. Olha só, você vai ver que ele vai pronunciar em hebreu, ordene. Ele está pronunciando em hebreu, em hebraico, ordene, Tetzaveh. Para que a memória do povo, para que o povo guarde tudo isso em sua memória. Para que o povo guarde Tetzaveh em sua memória. Olha até o versículo 19. O tabernáculo, a sua tenda, a sua cobertura, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases. A partir do versículo 10, ele deixa as ofertas voluntárias e vai dizer: todo sábio de coração, obedeça às ordens de Adonai, prepare o tabernáculo, prepare a casa, para que o Messias venha. E a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, todos os seus utensílios, os pães da proposição ou das faces, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas, o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção, o incenso aromático e o reposteiro, a porta para a entrada do tabernáculo, o altar do erguido, versículo 16, e o seu crivo de bronze. Você viu aqui que tem dois altares. Olha o versículo 15, o altar do incenso, que fica dentro do tabernáculo, próximo ao lugar santíssimo. O altar do erguido fica do lado de fora, no átrio do tabernáculo, em frente ao tabernáculo. 2 altares. Esse aqui, ó, que põe fogo. Você põe o erguido lá, põe você lá e põe fogo para queimar. O fogo são as orações para que Adonai tenha misericórdia de nós e venha retirar os deuses, nos ajudar a renunciar os deuses que estão no nosso coração. Você vai ver isso aí. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio, as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Quer dizer, ele queria tudo ali em ordem. São regras, são preceitos, exigências de quem pode exigir, que é Adonai. Cobrar quem pode cobrar. Então, pôr sobre o fogo, a partir do capítulo 35, versículo 15 aqui, depois do versículo 19, vão prosseguir as ofertas voluntárias e as doações. Mas veja comigo o altar do erguido, ó, versículo 16. O altar do holocausto. Holocausto é aquilo que queima. É melhor usar erguido, que é você e eu que subimos a rampa como cordeiro e vamos ser sacrificados diante de Adonai. Morta a nossa natureza carnal. Se puser fogo de verdade embaixo, eu e você vamos ser destruídos. Mas se você começar a orar
e botar o fogo do eterno espiritual, ele vai sarar, vai curar, vai libertar, vai fazer tudo isso. Então, o altar do erguido, sua grade de bronze, suas barras, todos os seus objetos, a bacia e a sua base. A descrição do altar do erguido, ou holocausto, que está na sua Bíblia, com seus detalhes, se encontra no Êxodo 27, de 1 a 9. Vamos lá? Êxodo 27, de 1 a 9. A nossa paraxá começa no versículo 20, com o altar de incenso, manter a lâmpada acesa o tempo inteiro. Mas para nós entendermos aqui a necessidade, e aqui estão os detalhes da construção desse altar. Faz o altar. Quando aqui Adonai diz, farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o comprimento, Êxodo 27, 1. E a largura será quadrado o altar de 3 côvados à altura. Farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formarão uma só peça e o cobrirás de bronze. Bronze simbolizando a sua e a minha natureza. Bruta, grosseira, que precisa ser burilada para manter-se na presença daquele que é santo. Senão, nunca veremos Adonai. Nunca. Então, no versículo 2 diz assim, farás as suas pontas nos 4 cantos, as suas pontas formarão uma só peça. Olhem outra tradução. Faz seus chifres em 4 ângulos. Em 4 ângulos. Seus chifres farão um corpo com ele. Os 2 altares tinham nos cantos os chifres que faziam parte do corpo do altar. Farão um corpo com ele. Reveste os chifres de bronze. Por que nós estamos falando de chifres? Esses ornamentos fixados nas pontas dos 2 altares, o de incenso e o outro do erguido, nos 4 cantos dos altares, o altar do incenso, como eu falei para vocês, ele está localizado no interior do santuário, na tenda do encontro. O altar do erguido do lado de fora, porque a vítima tem que ir ser posta sobre o fogo. No simbolismo oriental, o chifre, simbolismo oriental, não é hebraico, simbolismo oriental. O chifre é sinal de potência, o chifre é sinal de luz, o chifre é sinal de fecundidade. Em Israel, o chifre dos altares possui uma conotação litúrgica. Vamos ver em Levítico 4? Possui uma conotação litúrgica. Anda um pouquinho aí à frente e você vai ver. Levítico 4, versículo 7. Olha aí para você ver. Olha aqui. Então o sacerdote porá daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático. Quando ele sacrifica aqui fora, ele vai lá dentro no altar de incenso e põe um pouco do sangue no altar de incenso, onde acontecem as orações. Ele volta, está aqui dizendo no Levítico, e perante o Eterno, que está na tenda da congregação. Todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do erguido, o holocausto, que está à entrada da tenda da congregação. As faltas individuais, elas eram desfaltadas no altar do erguido, fora da tenda, o altar que ficava na entrada da tenda. Faltas menos graves. As faltas mais graves, elas teriam que ir para o outro altar. Era o altar de incenso. Essa é a legislação sobre o altar. As faltas graves, as faltas do povo, as faltas do sumo sacerdote, faltas graves. Eram assim. Está tudo prescrito aqui no Levítico 4, a partir do versículo 3. E depois, no Levítico 16, versículo 16. Para melhor entendermos Tetzaveh, ordene, que significa pôr sobre o fogo no hebraico, e a Haftará dessa paraxá
nós temos que ir lá em Ezequiel capítulo 43. Para melhor entendermos, porque você vai ver que Ezequiel está falando da volta de Elohim para o templo. Mas ele vai mostrar o modelo que você acabou de ver do altar. E ele vai falar do altar. Então, não tem comunicação com Elohim se não tirar os deuses do altar. Se eu não te disser assim, com esta clareza, você vai continuar iludido, achando que você fez a sua oração de qualquer jeito, permanecendo com seus pensamentos, com a sua vontade, com o teu querer, e que você tem uma comunicação com Hashem. Não tem. Vamos lá ver isso com Ezequiel. Vamos ver direitinho aqui. Ezequiel capítulo 43, é a nossa Haftará. A partir do versículo 10 até o 27. Ezequiel 43, deve estar escrito aqui na sua Bíblia, ó. A glória volta ao templo. A glória volta ao templo. Mas vamos ver as normas para ela voltar? Olha a partir do versículo 10. Tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhem das suas maldades, e sirva-lhes de modelo o templo, e o ensino, e a Torá, que vai falar ao coração de Israel. E envergonhando-se eles de tudo o que fizeram, servindo a outros deuses, se entregando à luxúria, se entregando às tradições, fazendo tudo isso aí. E achando que está servindo ao Elohim único, com toda a santidade, se não retirar do coração, com a ajuda do Espírito, e você se colocando à disposição, não tem comunhão com Hashem. Assim diz o profeta. Envergonhando-se eles de tudo que fizeram, fale saber a forma desta casa. E a sua figura, as suas saídas, as suas entradas, as suas formas, todos os seus estatutos, escreve isto aos seus olhos, para que eles guardem todas as suas instituições. O homem não gosta de nada que ele tem que cumprir. Não gosta. Ele gosta de viver livre. Livre sou, livre sou, livre sou. Não funciona assim com Adonai. Olha aqui. Para que guardem todas as instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a Torá do templo. Está escrito aí no versículo 12. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Esta é a Torá do templo. Ó, são essas as medidas do altar. Em côvado, sendo o côvado com 4 dedos a mais, é o côvado real. O côvado maior era a medida deste altar. Olha aqui, ó. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu encontro de 1 palmo. Esta é a base do altar. Da base deste, o chão até a saliência de baixo, 2 côvados de largura e 1 côvado. Desde a pequena saliência até a saliência grande, 4 côvados. E a largura, 1 côvado. O altar de 4 côvados de altura. E por cima do altar se projetam 4 chifres. Ouviram aí? O altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. A saliência, 14 côvados de comprimento, 12 de largura, nos seus 4 cantos. O contorno ao redor dela, de meio côvado, e a base dela, de 1 côvado ao redor. Os seus degraus olhavam para o oriente. Então ele me diz: filho do homem, assim diz o eterno Elohim, são estes os estatutos do altar, que deixou de ser aquele altar itinerante. E quando o templo foi destruído, não existe altar lá. O altar continua itinerante dentro do seu e do meu coração. Mas ele tem regras. No dia em que o farão para oferecerem sobre ele erguido,
e para espargirem sobre ele sangue, para pôr fogo, para pôr o erguido e fogo embaixo. Os sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Eterno Elohim, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Quem também for servir a Adonai, tem que se purificar dos seus pecados. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos, os 4 cantos da saliência, e no contorno e ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. Acabando tu de purificar, olha só, versículo 22, no segundo dia oferecerás um bode, sem defeito, para oferta pelo pecado. Purificarão o altar, como purificaram com o novilho. O altar precisa ser limpo daquilo que nós trouxemos para dentro dele de sujeira. Ele precisa ser purificado, limpo. Durante 7 dias, oferecê-lo-ás perante a face do Eterno, os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto. Versículo 26, por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Purificação do altar e consagração do altar, desse altar aqui interior. Como é que eu quero ter um relacionamento com Deus se eu não gosto de ordenança, saber, eu não gosto de preceitos, eu não gosto de regras, eu vou andar segundo o meu bel prazer? Pouco difícil ter relacionamento com Elohim de Israel assim, muito difícil. Nós temos o dever de ir ao Código Deuteronômico, que contém discursos pronunciados por Moisés diante do povo nas estepes de Moabe, antes do povo entrar com Josué à terra prometida. Moisés tem alguns discursos para o povo, para advertir o povo, para ordenar algumas coisas para o povo. O essencial, antes de possuir a terra, o essencial dessas palavras consiste em admoestar solenemente nos planos religiosos e moral, por causa da imoralidade. Ele vai admoestar solenemente. Você vai ver. Ele vai trazer a unidade de Adonai e as obrigações para o homem, para nós, que é amar e servir Adonai. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 10. Nós temos a Torá, tem 3 códigos. O código da aliança, o código sacerdotal e o código deuteronômico. 3 códigos. Nós estamos no código deuteronômico. Capítulo 10, versículo de 11 a 13. Capítulo 10 do Deuteronômio, de 11 a 13. A gente tinha que passar o dia inteirinho olhando a palavra para ver se nós aprendemos alguma coisa. E não estarmos com a nossa mente voando, preocupados com bobagem, com vaidades, com vanglórias, com tudo quanto é preocupação, menos com aquilo que é correto. Adonai me diz, olha aqui, capítulo 10, versículo 11. Porém o Eterno me disse Moisés, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar aos seus pais. Para que entrem e possuam a terra que eu jurei dar aos seus pais. Porque se não obedecer, não vai possuir a terra. Não terá vida eterna. Não terá vida eterna. Olha aqui, versículo 12. E agora, ó Israel, que o Eterno teu Elohim pede de ti, senão que temas o Eterno teu Elohim. Essa semana eu disse para a Sandra Machado, quando você temer, você há de confiar.
Quando você temer, você há de confiar em Adonai. Quer dizer, nem temor ainda tem. Olha aqui, para que temas o eterno teu Elohim, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao eterno teu Elohim de todo o teu coração e de toda a tua alma. Para guardares, olha o versículo 13, os mandamentos do eterno, os seus estatutos que te ordeno, te saber. Ordeno para o teu bem, é para a tua vida, para permanecer vivo. Para permanecer vivo. Olha só o versículo 12. E agora, Israel, o que ele pede de ti? Teu Elohim, que estremeça diante de Adonai, e ir, e andar, e prosseguir por todas as suas estradas, as estradas de Adonai. Amá-lo, servi-lo, de todo o teu coração, de todo o teu ser. Guarda as ordens que eu te dou. Assim que ele está dizendo. Guarda as ordens que eu te dou. No início, o papel dos levitas resumia ao serviço da tenda do tabernáculo, do encontro. No início, vou repetir, o papel dos levitas se resumia ao serviço da tenda do encontro. Montar, desmontar e transportar. Facinho, facinho, facinho. Montar, desmontar, montar, desmontar, transportar. Fácil, fácil. Você pega, brincando, vai e faz. Só que, vai lá no Deuteronômio 33, a coisa vai mudar. Deuteronômio 33, falei que o serviço ali era fácil, né? Ah, mas é pesado, pastor, o tabernáculo é pesado, mas era fácil. Agora aqui vai ficar bem pior. Bem pior. No versículo 33, capítulo 33, versículo, deixa eu pegar água. Versículo 11, né? Acho que é 11. É 11, né? Aí você vai ver que o serviço vai ficar pior. Porque vai ter que estabelecer os julgamentos de Adonai. Vai ter que estabelecer os julgamentos. Acabou a vida só de transporte e de montagem. Acabou o período de montagem. Eles, olha o versículo 10 do 33. Ele ensina os teus juízos a Jacó. Quem? Os levitas. E a tua Torá a Israel. Agora ficou mais pesado. Porque você não aprende Torá sem o Espírito Santo. É Ele que vai te instruir. Então, para Ele estar com você, você tem que estar com Ele. Você tem que estar com Ele. Colocarão o incenso em tua narina e o sacrifício total sobre o teu altar. O sacrifício total é o erguido sobre o altar que ficava do lado de fora. O sacrifício total sobre o teu altar. O erguido inteiramente queimado sobre o altar. Aqui. Olha aqui no versículo 10. Abençoa o seu poder, ó Eterno, ou no 11. Aqui, ó. Ele oferece incenso diante de ti e erguido sobre o teu altar. Mudou a situação dos levitas aqui. Totalmente diferente. Porque ensinar o povo e julgar o povo, trazer os julgamentos de Adonai, como fez ali o profeta, vocês estão criticando da minha palavra, pois os próprios preceitos de Adonai que julgaram vocês. Que julgarão vocês. Aí você vai ver que o erguido tinha que estar inteiramente queimado sobre o altar. Esse é o pacto da aliança de Levi. Vai lá em Malaquias. Não, mas deixa, antes de você ir lá em Malaquias, espera aí. Olha o versículo 11. Olha o versículo 11. Abençoa o seu poder, ó Eterno, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Para que nunca mais se levantem. Aqui está falando de um exército. Essa expressão
se aplica a uma tropa muito bem organizada de levitas para o serviço sacerdotal. O que é que eu disse? Ensinei para vocês que Jeremias diz que não faltará homem diante de mim, para ministrar diante de mim. Se você desanimar, se você não quiser, Adonai levantará outro, meu amor. É promessa de Adonai. Não faltará. Por isso que não pense que a pastora Sandra vai desistir. Só se Adonai me calar e me levar. Não vou dizer, porque a promessa pela boca do profeta Isaías diz: se você não quer, outro quererá. Fala aí no microfone, Léo. É um fato interessante, porque às vezes você pensa que você está abandonando e é o Eterno que está te expulsando. É a Raftará. Que o Eterno te expulse. Exatamente. Te vomita da terra. Isso. Não é isso que o Levítico diz? Essa falta de interesse sua não vem de você. Falta de interesse. É o Espírito que já crítica desordenada. É o Espírito que já não está sobre você e você está sendo expulso do serviço de Adonai. Muito obrigada, Léo, pela sua participação. Essa tropa, ela está disposta em ordem militar. Porque ela obedece, sim, pois não, Senhor, pois não. Ela aqui trata-se de um exército dos levitas, consagrados ao serviço do santuário. Não faltará homem diante de mim. O ato de suas mãos, este ato consiste em oferecer sacrifício sobre o altar. Isso é dos levitas. Vai lá agora em Malaquias 2. Vai lá para você ver. Malaquias capítulo 2. Olha aí para você ver direitinho. Olha só. Para depois nós voltarmos lá no Deuteronômio 12, no Código Deuteronômio, para a gente ver. Aqui Malaquias capítulo 2, o versículo, a partir do versículo 5, olha aí. Não, antes. 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, homens consagrados ao serviço de Adonai, um exército bem montado, com responsabilidade, e não com frouxidão e nem fraqueza, não é? Minha aliança seja com Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Minha aliança com ele é de vida e de paz. E eu lhe dei ambas, para que me temesse. E ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A Torá da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão. E apartou a muitos da iniquidade, ensinando Torá e trazendo os julgamentos de Adonai. Apartou a muitos da iniquidade, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Eterno dos Exércitos. Mas vós os desviastes do caminho. Você que se desviou, que não quer se submeter a ter de saber a ordenança, quer viver livre. Tem a doutrina do livre-arbítrio. É uma doutrina. Né? A muitos fizestes tropeçar na Torá. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção da Torá. Vamos lá? Deuteronômio, Código Deuteronômio, no capítulo 12. Vamos ver, falta ainda 20 minutos, nós podemos entrar no Código Deuteronômio. Moisés trabalha as obrigações para Israel e, mais frequentemente, neste código, vai falar da unidade do lugar de culto. O memorial do pacto permanecerá no lugar do culto.
Deve-se fazer onde o Eterno quiser e escolher esse lugar, porque aqui ainda não havia escolhido o lugar. Nós estamos no capítulo 12 do Deuteronômio, começando o código deuteronômico. Aí você veja do versículo 10 ao versículo 11 do código. Capítulo 12, do versículo 10 até o versículo 11. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Eterno vosso Elohim. Quando vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morardes em segurança, então ao lugar que escolher o Eterno vosso Elohim, a fim de nele fazer habitar o seu nome, para lá trareis tudo que vos ordeno, tede saber, os vossos erguidos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas ofertas especiais, todas as vossas dádivas escolhidas, que votardes ao Eterno, até que habitais em segurança, não é? Diz o versículo 11. Do mesmo modo que o Eterno escolheu o seu povo, ele vai escolher o lugar que ele quer habitar. Do mesma forma que Adonai escolheu o seu povo, ele vai escolher o lugar que ele quer habitar. Ele não vai habitar em lugar sujo, gente. É só você raciocinar. Não vai habitar. O Eterno vai escolher seu povo para ser consagrado a ele também, e ele escolherá para o seu povo um lugar também consagrado, lugar único entre todos os lugares. O seu coração e o meu coração tem que ser consagrado. E é o lugar que Adonai vosso Elohim escolher, diz o versículo 11. Estou lendo só em outra tradução. Para nele fazer morar seu nome. Eu quero habitar no seio deles, no interior deles, no meu e no seu coração. Aquilo que eu mesmo, lá fareis vir, tudo aquilo que eu mesmo vos ordeno. Tente saber. A ordenança, exatamente, Léo. Se não tiver ordenança no coração, esquece. Esquece. Tente saber, ordene. Olha só, lá fareis vir tudo aquilo que eu mesmo vou ordenar. Eu não vou ordenar por terceiros. Eu vou ordenar eu mesmo. Vossos erguidos, vossos sacrifícios, vossos dízimos. A oração do rei Davi, declarando aqui, ele já tinha encontrado o lugar que Adonai tinha escolhido. Vai lá no Salmo 132, depois nós voltamos aqui. Olha aqui, ó. A oração do rei Davi. Homem de Adonai, Salmo 32. Linde 132. Ele aqui está já à procura, já orando, não dava sono aos seus olhos, porque ele ia buscar o lugar que Adonai escolheu para estabelecer o santuário, o templo em Jerusalém. Olha aqui. Olha o versículo 13 a 10 do capítulo 132 dos Salmos. Davi diz assim: você pensa que é fácil preparar o lugar que Adonai escolheu para morar? Você pensa que é fácil? Olha o que Davi diz aqui, ó. Ele jurou ao Eterno. Ele fez votos ao poderoso de Jacó. Ele fez votos ao poderoso de Jacó. A Bíblia não conhece voto que você quebra, ou eu quebro. Você vai ser inserido dentro de uma legislação de quebrar o voto. A Bíblia não conhece. Olha aqui. Ele jura ao poderoso de Jacó, versículo 2, dizendo: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, por causa da urgência de colocar o templo preparado para receber Adonai. Olha aqui. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Eterno, uma morada para o poderoso de Jacó. Ele aqui estava
orando sem cessar para estabelecer o lugar do templo. Olha mais à frente. Olha a partir do versículo 13 e 14. Porque o Eterno escolheu a Sião. Mas ele está falando também dessa morada interior sua e minha. E desejou-a para a sua habitação, dizendo: o que mais Adonai quer para nós? É morar juntamente conosco. Parabéns, Léo. Por isso que Jeremias diz: suba Sião a vosso coração. Porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Só a palavra nos trará purificação. E só você deixando a palavra entrar, se não deixar, é inútil nós nos desgastarmos. É inútil levantar de madrugada, orar e orar e orar, é inútil. Olha aqui no capítulo, versículo 14. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Sião. Elohim só é fiel, presta atenção nisso. Elohim só é fiel ao homem na medida que este cumpre seus compromissos para com Adonai. Para com ele. Só é fiel ao homem e à mulher que cumpre os seus compromissos para com ele, nascidos do pacto estabelecido por ele e que vai nos unir, Elohim a nós, nós a ele. Ele só será fiel àquele que cumprir com os seus compromissos. Quem fala de manhã, de tarde, já esqueceu, ou está com Alzheimer, ou se encontra de Alzheimer, ou então é um mentiroso. Porque fala uma coisa e não cumpre. Fala uma coisa e não cumpre. Você vai conferir comigo como se dá a introdução do código deuteronômico, que rege a vida individual e coletiva de Israel. Vamos lá? As suas considerações. Deuteronômio, capítulo 12. E as suas considerações. O que rege a vida individual e coletiva de Israel. Nós não queremos nem ouvir estas coisas. Eu estou falando bem devagarzinho. Eis as leis e os julgamentos. Assim que ele começa. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Eterno Elohim de vossos pais vos destinou como possessão todos os dias que viverdes na terra. Essas são as leis e os julgamentos que guardareis para fazê-los na terra que Adonai, o Elohim, único, o Errad de Israel, de teus pais te deu para herdá-la todos os dias em que viverdes sobre a gleba ou sobre a terra, todos os dias que viverdes sobre a terra. O código deuteronômico, estou falando devagar, coloca questões árduas. O que é árduas? Difícil acesso. Íngreme para subir. Com o código da aliança que compreende Êxodo 21 a Êxodo 23. O Deuteronômio coloca questões árduas, de difícil acesso, difícil para subir. Por quê? Porque ele vai ligar com o código da aliança que está no Êxodo 21 ao Êxodo 23. O capítulo, se você for lá no Êxodo capítulo 21, você vai ver que ali vai tratar do servo e da serva. No capítulo 22 vai tratar dos roubos, dos danos, dos acidentes e dos empréstimos. E no capítulo 23, os delitos. Por isso que eu disse que o código deuteronômico vai te ligar ao código da aliança. E é árdua, íngreme a subida. Porque tem tudo isso aí para tratar. Ele vai te jogar lá. O código deuteronômico vai ordenar
Eis as leis e os julgamentos. Capítulo 12, versículo 1. Que guardareis para fazê-los, não é deixar de lado, não. No Código Deuteronômico, aí o Código da Aliança vai dizer a mesma coisa. Ele começa assim, Êxodo 21, 1. Começa assim: eis os julgamentos que colocarei diante deles. O paralelo é o mesmo. É o mesmo, o Código Deuteronômico com o Código da Aliança. Por isso que é árduo. É difícil, porque nós não queremos coisa difícil. Nós queremos tudo fácil. Agora mesmo vão entender que tomate nasce na internet, porque é muito fácil. Você acessa lá um botão, nasceu o tomate. Assim. É neste nível que nós estamos caminhando para a catástrofe. Porque não é assim. Não é assim. É muito árduo e muito difícil servir a Adonai. Se hoje você quer desistir, desista. Porque os códigos estão ligados para a nossa vida, para estabelecer vida em nós. Nós não queremos. Eis as leis e os julgamentos, diz o Código do Deuteronômio. O Código da Aliança diz a mesma coisa. Eis os julgamentos que colocará diante deles, para que eles cumpram. Você vê que no Código Deuteronômico é imperial a ordem. O que é uma ordem imperial? Urgente, necessária para a posse da terra, para obter vida eterna. Para a posse da terra. Olha lá, Deuteronômio capítulo 21, é mais imperial. Eis as leis e os julgamentos que guardareis para fazer. Não é para outro fazer, é para eu fazer. Olha só, não vos contentareis em abolir os deuses. Vai lá e quebra a imagem feita de madeira, de pau, de pedra, de gesso. Quebra toda, acabou. Não pode se contentar com isso. É abolir o que está no coração. Mas tereis o dever de demolir seus altares. O altar que você e eu construímos dentro do nosso coração para o nosso Deus, que não é o errado de Israel. Destruir suas estelas. Entre os egípcios e os gregos, as estelas são colunas quebradas. Você já viu aí o povo que gosta muito de exposições de arte? Você chega lá, tem uma coluna quebrada. Bonito aquilo para eles. É isso aí. Isso é para os egípcios e os gregos. É um marco, é uma placa de pedra. Isso são estelas, com inscrição geralmente funerária. Geralmente funerária. Para dar honra ao morto. Estelar, diz o verbo estelar, relativo às estrelas da Rede Globo, do futebol brasileiro, do carnaval brasileiro, que você gosta de ver e assistir e apoiar. Isso é um lugar sagrado que eles colocaram dentro do coração deles. Mas você não pode ser assim, nem você, nem eu. Olha o versículo 2 do Código de Deuteronômio. Destruireis todos os lugares sobre as altas montanhas. Vós destruireis, em outra tradução, destruireis todos os lugares onde as nações das quais herdais serviram seus Elohims, seus deuses. Destruireis, destruireis. Nas montanhas altaneiras, nas colinas e embaixo de toda árvore luxuriante. Aqui, ó, é o versículo 2. Prestavam cultos, está na minha tradução, aos seus deuses, as nações que nós herdamos, ele está dizendo aqui. Por isso que a ordem do Deuteronômio é destruireis, destruireis. O que é uma árvore luxuriante? Primeiro vamos ver o que é destruir. Destruireis, destruireis.
todos os lugares onde as nações das quais herdais serviram aos seus deuses. Destruir é demolir aquilo que você e eu construímos dentro do nosso coração, que foi extremamente nocivo para mim e para você. Que foi extremamente nocivo. Um dia a Adonai falou para mim, eu construí, não foi uma casa, foi um edifício, diz Adonai. E eu achando que era uma casa comum. Ele falou para mim, trouxe um profeta dos Estados Unidos. Olha como é que eu sou privilegiada. Porque eu sou tão ignorante quanto a palavra de Adonai. Você está achando que tem alguma glória nisso? Trazer uma pessoa lá de outro país para te falar uma coisa que você é tão ignorante que você não consegue entender? Ele falou, eu vou destruir o seu edifício. Vou construir outra vez e você vai gostar. É isso aqui, ó. Demolir aquilo que você e eu construímos dentro do nosso coração, que foi extremamente nocivo para mim e para você. A ordem é fazer desaparecer. Fazer desaparecer do coração, do altar do coração, onde o Errad de Israel quer habitar. Exterminar do coração, matar toda suposição imaginária. É isso que diz o Código Deuteronômio: destruireis, destruireis. Nós devemos pôr fim aos altares interiores, que construímos com a pretensão que eles sejam sagrados. Olha que pretensão, Priscila. A gente constrói algo pagão, profano, com a pretensão de ser sagrado. Por isso que nós vamos nos arrebentar, se nós não mudarmos o nosso parecer e assumir a Torá de Adonai. Nós devemos pôr fim aos altares que construímos, que pretendíamos que eles fossem sagrados. Pretensão é uma vontade ambiciosa, é uma presunção de espírito, é uma vaidade do homem que aspira uma santidade na força da carne. Ele aspira uma santidade na força da sua carne, ou uma sacralidade, achando que é santo aquilo que não é santo. Pois estando fora dos padrões espirituais de Torá e de Yeshua, nunca verão a alva, nunca verão a luz, nunca terão vida eterna, nunca, nunca. Vamos ver isso? Isaías capítulo 8. Nunca verão a alva, diz o profeta. Isaías capítulo 8. Nunca, nunca verão, nunca. Olha o versículo 20. E olha o versículo 21. Olha aqui para vocês verem. A lei, a Torá e ao testemunho. Versículo 20 do capítulo 8. Se eles não falarem segundo esta palavra, Torá, nunca verão a luz, a alva. Nunca verão. Não sou eu que estou dizendo, é o renomado profeta Isaías. Não fala que sou eu que estou falando, que é o renomado profeta Isaías. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, famintos de fome espiritual. E será que tendo fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei, ao presidente da república, que não te deu comida, não dirigiu direito, amaldiçoarão. E ao seu Deus também amaldiçoarão, olhando para cima. Então olharão para a terra e verão somente angústia e escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas, diz o profeta. Serão lançados
em densas trevas, diz o profeta Isaías. À tarde nós continuaremos, porque nós precisamos. Fala, meu filho. Quando a senhora começou a ensinar Tetzaveh, a senhora falou sobre o azeite, né? E manter essa luz acesa constantemente. A senhora frisou para nós que ela ficava no interior do templo e afora do véu estava o altar do holocausto, do erguido. Então, na entrada do tabernáculo. Quando ele fala aqui que nunca verão a alva, se eu não conseguir passar pelo altar do erguido, eu jamais entrarei no lugar santo. Se eu não puser fogo, para olhar essa luz que é acesa constantemente, eu serei cerceado por Adonai. E porque, irmãos, a população, nós mesmos, estamos iludidos com algumas coisas de santidade. Nós estamos iludidos que nós vamos ludibriar Adonai. Esqueça isso. Adonai é santo, puro e justo, perfeito em sua justiça. Nós seremos pressionados por Ele, para que não falte homem consagrado que ministre perante Ele. Não é qualquer homem, não. É homem santo, consagrado, que guarda as suas ordenanças. De tarde nós continuaremos, em nome de Yeshua, para a glória do Eterno.